Olá, amigos do canal Jalmasa. Viemos para mais uma edição do Jornal do Masa. Isto mesmo, e hoje, finalmente, nós vamos falar sobre um tema que estava em pendência. Na verdade, nós temos dois temas em pendência com vocês: o conflito entre o Irã e os Estados Unidos e a questão dos incêndios na Austrália. E para falar sobre o tema das queimadas na Austrália, nós vamos utilizar a Folha de São Paulo desta terça-feira, 7 de janeiro de 2020, edição 33.151. Então nós vamos observar, na verdade será um especial, né? Olha, são 2 páginas imensas, está na seção Ambiente e ela é feita pelo Odisseus Patrick, Andrew Friedman e Joel Achenbach. A reportagem tem como título: Sem dar sinal de trégua, fogo pressiona governo australiano. Ambientalistas exigem mudanças na ação do primeiro-ministro conservador no sentido de combater estes incêndios. Antes de entrar no corpo do texto, provavelmente nós teremos uma trilogia, quem sabe até 4 programas. Nós temos aqui o seguinte destaque: entenda por que os incêndios são tão graves na Austrália. Então isso para a gente é bastante relevante. Vamos lá, gente. Os incêndios que ocorrem na Austrália estão entre os piores da história do país. Mais de 20 pessoas já morreram, centenas de casas foram destruídas e uma área gigantesca foi queimada. Para piorar, o verão australiano está longe do fim e não há previsão de chuva tão cedo. Lembrando que a Austrália é um dos países de climas mais secos do mundo. Claro que o país tem vários climas. Pode-se tranquilamente elencar 9 climas para a Austrália, mas 65% do clima do país é árido ou semiárido. Mesmo que o tempo quente e seco que alimenta os incêndios não seja novidade na Austrália, há algumas peculiaridades que tornaram as queimadas mais graves desta vez. Veja abaixo perguntas e respostas sobre o assunto. Então, para introduzir o texto, nós vamos exatamente analisar essas perguntas e respostas para tomar pé do que está acontecendo na Austrália. O que está causando os incêndios na Austrália? A situação desastrosa foi criada pela combinação de recortes de temperatura, uma longa seca e fortes ventos. O calor extremo recente veio em seguida da primavera australiana mais seca já registrada. E tem cara de pau que diz que não há mudanças climáticas no mundo, que não há aquecimento global. É o fim da picada. A maior parte dos estados de Nova Gales do Sul e Queensland tem tido déficits de chuva desde o começo de 2017. Então já são 3 anos de secas e de redução de umidade. A seca atingiu as áreas com maior produção agrícola do país, algumas das quais agora se encontram em chamas. E por que o fogo australiano é diferente das queimadas na Amazônia? Bom, a vegetação é completamente diferente, o solo, o clima. Mas vamos lá. Recentemente, via redes sociais, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles,
comparou o destaque dado aos incêndios nos dois países. O fogo na Austrália é histórico e faz parte do regime de parte do bioma australiano e pode ocorrer de forma natural, principalmente por raios. Parte da vegetação, inclusive, é adaptado ao fogo, algo semelhante ao que vemos no Cerrado brasileiro, que, como nós já analisamos, inclusive, nas playlists sobre a região centro-oeste e sobre as regiões brasileiras, os arbustos do cerrado, eles têm uma espessa casca de cortiça que protege o caule das altas temperaturas e dos incêndios. Ou seja, não é incomum um incêndio em determinadas áreas da vegetação na Austrália que acaba guardando nas áreas semiáridas algumas semelhanças com o cerrado brasileiro, essa vegetação que na Austrália é chamada de bush. Escreve-se como o presidente dos Estados Unidos, B-U-S-H, só que com B minúsculo. A Amazônia, por outro lado, é um bioma extremamente úmido, onde o fogo não faz parte dos processos ambientais. Ou seja, eles são provocados pelo homem intencionalmente. Uma grande parte da Austrália tem uma vegetação seca que está acostumada com um regime mais frequente de fogo, enquanto a Amazônia não tem um regime de fogo, que não ocorre de forma natural na floresta, diz Erika Beringer, pesquisadora da Universidade de Oxford e da Universidade de Lancaster. Isso quer dizer que as queimadas na Amazônia são causadas por ação humana, normalmente associada ao desmatamento. Na Austrália, historicamente, muitos incêndios também são causados por pessoas, seja de forma acidental ou intencional, mas parte ocorre naturalmente, como ocorre também no Cerrado brasileiro. Quão extensos são os incêndios australianos? O fogo queimou por todo o país nos últimos meses, afetando 4 dos 6 estados da Austrália. A costa leste da Austrália, que é a mais povoada, a mais rica, foi a mais atingida. No início de novembro, 1.500 bombeiros combateram 70 incêndios em Nova Gales do Sul, estado do Sudeste, que inclui uma das cidades mais ricas e modernas do mundo, que é Sydney. Em 11 de novembro, o estado de New South Wales, ou Nova Gales do Sul, emitiu uma classificação de risco de incêndio catastrófico pela primeira vez na década. Em Sydney, cidade que emitiu proibição total de queimadas, a fumaça pesada descoloriu o céu em muitos dias e a qualidade do ar esteve entre as piores do mundo em alguns momentos. Então, realmente, uma situação muito crítica. Os animais vêm sofrendo demais com o fato, e neste mapa nós podemos observar o quanto são abundantes os focos de incêndio ao longo, principalmente, das áreas mais povoadas que estão no litoral. As redes sociais foram inundadas por fotos de céus vermelhos ardentes e pessoas fugindo para as praias entre Sydney e Melbourne, as duas maiores cidades localizadas no sudeste do país, cada um com 4 milhões de habitantes. Até agora, cerca de 10 milhões de acres foram queimados, apenas em Nova Gales do Sul, destruindo quase 1.000 casas. Lembrando que essa medida chamada acre, ou acre, como é pronunciado em inglês, ela é cerca de 4.000 metros quadrados. É uma medida de área americana. Se você quiser converter isso em hectares, é só dividir por 2,5, o que vai dar aproximadamente 4 milhões de hectares, quer dizer, uma área imensa. No total, aproximadamente
12 milhões de acres foram queimados. Em comparação, cerca de 1,9 milhão de acres queimaram nos incêndios de 2018 na Califórnia, os mais destrutivos do estado, matando cerca de 100 pessoas. Então, os incêndios que foram terríveis na Califórnia há 2 anos, em 2018, e que mataram 100 pessoas, eles atingiram uma área 6 vezes menor do que esses incêndios atuais na Austrália. Realmente é um estado de calamidade pública muito preocupante. Mas, como nós já sabíamos, havíamos anunciado, sequer nós saímos dessa sessão importante em que nós estamos esclarecendo o que está acontecendo nos incêndios australianos. Nós, é claro, vamos ter que terminar essa sessão e ir para o corpo do texto. Então, será uma série com 3, 4 programas ou quantos forem necessários. Agradecemos sua presença até aqui, um forte abraço, fiquem bem, sempre nos acompanhem, se inscrevam, comentem, deem like e compartilhem esses vídeos em suas redes sociais. Muito obrigado, fiquem bem, até a próxima e tudo de bom.